O que é a complexidade? É diversidade com não ubiquidade. É um país que produz muitas coisas. Essas muitas coisas ninguém faz. Então, se você produz muitas coisas que ninguém faz, você é complexo. Você pode ser um país como o Paquistão. O Paquistão faz um monte de coisa, só que é toalha, lençol, fronha de travesseiro, meia, cueca. Aí você é diversificado sem não ubiquidade. Você tem que ser um cara tipo Suíça, mecânica de precisão, química fina, hormônio, medicamento, ótica especializada, ou seja, fazer muitas coisas que ninguém faz. A estrutura produtiva condiciona o seu nível de desigualdade. Tem uma maneira fácil, assim, pensa no que um país complexo faz, né? Tem um exemplo que eu gosto muito da Alemanha, que tem um negócio que chama Mittelstand na Alemanha. Mittelstand são empresas médias do coração da Alemanha que fazem autopeças, coisas de mecânica e vendem para a Mercedes, para a BMW e para o mundo inteiro. E aqui são famílias e é uma estrutura, vamos dizer assim, gigantesca, produtiva, de alta sofisticação, que todo mundo ganha bem. Então você não tem desigualdade ali, porque todo mundo ganha bem, porque todo mundo faz uma peça sofisticada e vende para o mundo inteiro. Ou seja, a renda se espraia pela economia. Mas o que condiciona isso não é a programa de transferência de renda. O que condiciona isso é o seguinte: o alemão faz uma peça, uma autopeça que é muito boa, muito importante e muito cara, e para isso ele ganha dinheiro. Ou seja, a estrutura produtiva já condicionou a estrutura de salários. É esse o ponto. A estrutura de salários depende da estrutura produtiva. Então, se você tem uma estrutura produtiva ruim, como é a brasileira, você pode ficar transferindo renda o quanto você quiser, mas você não embutiu no sistema a igualdade. Não, o Brasil já foi complexo. Nos anos 80, os chineses e os coreanos, e nos anos 70, eles vinham aqui para aprender como fazer. Por que na China tem indústria automotiva? Porque o governo chinês obrigou todo mundo a fazer a joint venture. Amigão, você quer vender carro na China? Tá bom, metade você, metade chinês. No Brasil nunca ninguém fez isso, imagina. Se você fizer uma proposta dessa no Brasil, eu vou falar que você é maluco. Imagina que o cara vai falar que agora as grandes montadoras vão ter que fazer joint ventures com capital nacional, como foi feito na China, né? Se a gente tem estabilidade macroeconômica, inflação sob controle, contas fiscais em ordem, situação externa ok, nível de reservas bom, se a gente tem uma chamada estabilidade macroeconômica, a taxa de juros cai naturalmente, como aliás ela está caindo já, né? A gente vai ter esse ano, a Selic vai chegar em 7,5%, praticamente a mínima história. O problema é que se a economia está toda bagunçada, e aí podemos discutir horas por que a economia fica bagunçada, e no caso brasileiro ela ficou claramente bagunçada, né? Por N motivos, né? Mas se ela está toda bagunçada, aí você tem fuga de capital, o câmbio desvaloriza, a inflação sobe, e aí o Banco Central é obrigado a reagir. Então é uma questão, o juro baixo é uma questão de organização da economia. E veja que eu não estou só falando de contas fiscais equilibradas. Contas fiscais equilibradas, inflação sob controle, setor externo bom, com exportação, sofisticação produtiva, tudo isso. O mercado financeiro ele pode ser usado, quando bem usado, ele pode ser uma ferramenta, uma alavanca de desenvolvimento muito forte, muito poderosa, né? Como foi na Alemanha, como foi no Japão, como foi nos Estados Unidos. O problema no Brasil é que a gente não usa o mercado financeiro para alavancar a produção e para alavancar o desenvolvimento. O nosso mercado financeiro é muito curto prazista, né? Ele fica todo empossado em títulos públicos de liquidez de curto prazo e não financia a produção de fato. E aí você tem o brain drain, né? O brain drain que é a fuga de cérebro. Assim, você estuda muito, aí você não acha um emprego bom e a sua qualificação tem um valor muito grande lá fora. O que você faz? Vai para fora, porque lá fora o seu salário vai ser maior. Então a questão é, você precisa gerar educação e o governo e a iniciativa privada precisam construir uma estrutura produtiva que seja capaz de absorver esses brains. Porque senão vira o seu brain drain e o brain gain da Alemanha ou dos Estados Unidos ou da Europa. A Índia fez muito isso. A Índia é um dos países que mais teve brain drain no mundo. Só que agora a Índia está conseguindo. A Índia é um belíssimo exemplo do que o Brasil deveria fazer. A Índia hoje, para vocês terem ideia, ela é dona da Land Rover e dona da Jaguar. A Tata Motors comprou já os ícones ingleses. Hoje, quando você anda num Jaguar, você está andando num carro indiano. Foi até meio de raiva, né? Porque eles foram colonizados pelos ingleses, né? Aí só de raiva eles foram lá e compraram. Eu diria que a Índia é quase a próxima China. Apesar de que a estrutura produtiva deles é um pouco distinta e tal, mas eles estão indo muito bem. Aliás, eles estão crescendo mais que a China, só que eles são mais pobres. Hoje,
A renda per capita da China é 10 mil dólares e da Índia deve ser uns 3 mil dólares. Ela é muito pobre ainda. E o Brasil também é 10 mil dólares, tá? Mas ela está avançando, ela está crescendo a 8% ao ano, a Índia. Você sabe o que é sadia, chama sadia? Eu venho aqui para Santa Catarina e vocês me falam que você não sabe o que é sadia, chama sadia?